Olá, cestinhos, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais uma aula à distância, mas sempre juntos e jamais desistiremos. Eu vou, nessas próximas aulas, ler o capítulo 4, livro do grupo 3, que é a identidade. Nós já debatemos algumas vezes falando da identidade, você já produziu em A Linha do Tempo de sua vida, mostrando a sua identidade, suas características, as suas peculiaridades. Cada um tem uma identidade aí, segundo o dicionário. Todos nós temos aí uma identidade. Identidade significa um conjunto de qualidades, particularidades que cada pessoa tem. Eu tenho aqui um livro com 501 artistas, cada um tem a sua característica, cada um tem sua identidade, seu país, a sua nacionalidade, a sua forma de pintar, a sua forma de fazer escultura, de fazer música. Então, os artistas tinham muita identidade, uma identidade bem peculiar em cada um, tem as suas identidades próprias. Então, nesse capítulo, a gente viu aí vários artistas, como a Camille Claudel, que era uma artista que fazia uma artista feminina, muito importante quando o livro traz uma mulher. Muitas vezes aparecem só artistas homens. Temos o Rembrandt, ou Rembrandt, esse grande artista que fez diversos autorretratos ali dentro do barroco. Um artista realmente muito bom, muito interessante para a gente conhecer no capítulo. Modigliani, que fez poucos autorretratos, mas ele fez um autorretrato importante no final da sua vida, que é o retrato que mostra quando ele estava prestes a morrer. E ninguém mais fez autorretratos do que a Frida Kahlo, essa artista mexicana que retratou a sua vida de uma forma tão identitária, tão voltada para ela mesma, em seus mais de 49 autorretratos, aí nas suas 159 obras. Frida Kahlo, ela recebe um destaque bem grande nesse capítulo. Vamos debater nas próximas aulas sobre ela também. Vincent van Gogh, outro artista que se retratou de uma forma muito expressionista, com diversos autorretratos, o retrato que ele corta a orelha, o retrato que ele está ali pintando, o quarto de Van Gogh em Arles, muito interessante também. E o Escher também foi um artista que fez diversos autorretratos aí ao longo da sua vida, no capítulo também tem. A questão da fotografia, a questão da pintura, o contexto, a cultura, a linguagem visual, os retratos e os autorretratos, esse organizador visual que a gente está com ele na tela, na página 295, resume muito bem o capítulo. Então é sempre bom ler o capítulo, resumir, sublinhar, puxar ideias e no final sempre copiar no caderno o organizador visual. O organizador visual ele resume todo o assunto do capítulo. Então é muito interessante, é uma forma muito sucinta e objetiva de aprendermos o capítulo. Então não deixe de ler, estudar sempre o organizador visual, que é bem interessante para o capítulo. Nessas próximas aulas, a gente vai debater os exercícios que tem nesse capítulo, debatermos os artistas presentes no capítulo, buscando a sua identidade. Você também pode participar falando da sua identidade, como foi fazer a linha do tempo aí da sua vida, falar um pouco mesmo quais são as suas características. Eu gostaria de conhecer vocês um pouquinho mais aí, eu posso me apresentar um pouquinho mais também para vocês. Caso vocês tenham interesse, pode perguntar, eu vou me identificar. Eu tenho uma identidade como professor, eu tenho uma identidade como cidadão, como uma pessoa, então eu tenho minhas características aí e a gente busca cada vez mais uma característica da gente mesmo, né? A gente procura se espelhar em outras pessoas, procura sempre seguir os bons, mas a gente tem a nossa própria identidade, isso a gente tem que preservar aí ao longo das nossas vidas. Então a gente vai debater aí nas próximas aulas esse capítulo um pouco mais, vai ter alguns exercícios, como esse aqui da Frida Kahlo, para você falar um pouco dos autorretratos dela. Se você fosse fazer o mesmo, que detalhe você colocaria no seu autorretrato? Se você fosse retratar a si mesmo, o que você colocaria de peculiar para as pessoas logo se identificarem? Às vezes eu peço para o aluno fazer um autorretrato ali, quando eu bato o olho no desenho, eu sei que é aquele aluno mesmo estando em casa corrigindo. Então, tem alguns que conseguem demonstrar com muito detalhe a sua própria fisionomia, olhar no espelho, fazer um retrato pelos detalhes da nossa fisionomia, do nosso jeito de ser. Então é bem interessante essa atividade que nós vamos fazer. Ninguém fez isso como a Frida Kahlo. A Frida Kahlo se colocou nuda no sentido de arte. Né? Ela colocou aí seu coração, colocou as suas entranhas, as suas dificuldades, o sofrimento que ela teve em suas obras. A Frida está ali naquele projeto Mulheres Extraordinárias, Histórias e Revoluções que eu passei para vocês, entreguei uma mulher para cada um. A Frida faz parte daquele projeto que está o slide que mostra ela no livro Histórias de Niná de Garotos Rebeldes, que eu entreguei para vocês. Espero retomar esse capítulo aí, esse estudo, esse projeto, depois que a gente voltar às nossas aulas presenciais. Não esqueça da mulher que você recebeu, continue pesquisando, estudando
e quando a gente voltar aí do isolamento, a gente vai debater o projeto Mulheres Extraordinárias, Histórias e Revoluções. A Frida Kahlo, ela se colocou aí de uma forma muito única, né? Ela com a bandeira do México na mão. Ela estava nos Estados Unidos, ela foi junto com o marido dela, Diego Vieira, e foi trabalhar. Ela foi lá acompanhar ele, apesar que ela já pintava, mas ela não era conhecida. E lá nos Estados Unidos ela fez algumas obras criticando os Estados Unidos, a poluição, um país muito xenofobista, muito nacionalista, e ela é mexicana. Então aqui nessa obra ela coloca de um lado a bandeira dos Estados Unidos e as chamas ali da indústria do Henry Ford, poluindo a humanidade, do lado de cá ela colocou o México ali nas suas construções arquitetônicas e as características ali, o sol, a lua, aqui as plantações de milho. Então ela colocou nesse quadro dois países, de um lado os Estados Unidos, do outro lado o México, mostrando ali a Frida mexicana e a Frida que estava tendo contato com a cultura estadunidense. Então é uma obra muito interessante se detalhar, a gente pode debater aí ao longo das aulas ao vivo. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar lá que vamos responder com o maior prazer. Tem mais um exercício que a gente vai fazer, mas esse exercício não a aula ao vivo, nós vamos fazer em casa. Vocês vão fazer aí um autorretrato de vocês, olhando para o espelho, tentando pegar os detalhes aí da sua fisionomia. É bem interessante você olhar no espelho e fazer sua autorretrato como esses artistas fizeram. A Frida fez autorretratos olhando para o teto quando ela estava hospitalizada depois do acidente do bonde que ela teve lá no México. Tem até outra atividade, depois que você fazer essa atividade de olhar para o espelho e retratar a si mesmo, depois faz uma brincadeirinha, você olha para o espelho e desenha sem olhar no papel. Vai ver o que vai aparecer. Você vai fazer um autorretrato seu bem interessante. Depois que você fazer o autorretrato oficial do seu caderno, para a tarefa, faz um brincando. Olha para o espelho e desenha para você. Desenha você mesmo sem olhar para o papel. Eu já fiz isso aí, saiu minha imagem bem cubista, bem Pablo Picasso. É bem legal também. Depois vocês fazem isso aí, depois que terminar essa tarefa aqui. Pode ser no próprio caderno mesmo, aqui está falando uma folha de Chamex, A4, não, pode ser no seu próprio caderno de lápis, de caneta, de canetinha, de giz de cera, como você preferir, de tinta guache, como você achar melhor, tá? O material que você não para comprar nada não. Tem até alguns modelinhos aí de rosto, tem gente que tem um rosto mais oval, tem gente que tem um rosto mais redondo, um rosto mais alongado, tem gente que tem um rosto mais quadrado um pouco, num formato de coração, de diamante. Então, cada um tem um formato do rosto. Eu não sei qual é o formato do rosto, vou ter que olhar aqui. Ó. Eu sei que quando eu tirar a barba, o formato muda. Né? Quando em barba, fica meio quadrado. Mas quando eu tiro a barba, parece que o queixo corta e fica até mais arredondado. Então, depende aí do rosto de cada um. Vocês vão tentar aí para a gente ter a nossa própria identidade. Não o que as pessoas falam, não o que a fotografia mais, mas como a gente se vê no espelho, tá bom? As características da obra da Frida, a gente vai debater ao longo da aula, vou mostrar slides para vocês. Ela era uma artista mexicana que representava o seu povo, a moda tijuana, o seu país, o seu esposo Diego Rivera, então ela tinha uma arte muito voltada para a cultura mexicana, mas ela era uma artista universal, né, usando suas cores ali, cores primárias, cores secundárias, ela gostava muito do azul, então a identidade da Frida é bem interessante também. Aí tem algumas obras dela, o Diego Rivera, as duas Fridas, ela tinha uma Frida que era mais mexicana, uma Frida que era mais europeia, o pai dela era europeu, a mãe dela era mexicana, essa mistura etnias aí nasceu uma pessoa muito miscigenada. E no meio aí você vê uma natureza morta, que parece que não é um autorretrato, mas é um autorretrato. A Frida é como se fosse essa melancia retalhada, com o acidente do bonde, várias cirurgias que ela fez, a banana passada, as frutas já podres, era o corpo dela. Então ela fez um autorretrato, se você observar bem aqui, ao fundo, depois da melancia, tem uma noivinha aqui, ó. Talvez muitos não vão observar, mas atrás da melancia tem uma noiva, e na aula ao vivo vou falar para vocês o que significa essa noiva. Aqui ela com o Diego Rivera, o elefante e a pomba, um gigante e uma mulher frágil ali de 49 quilos ao lado de um homem de 180 quilos, o casal mais exótico do século XX. A gente vai debater isso aí também na aula ao vivo. Então, a Frida nasceu em 1907, morreu em 1954, ela morreu com 40 e poucos anos, muitas obras importantes para a história da arte. A outra atividade nós vamos fazer depois, eu vou explicar para vocês com mais detalhes, é a obra do veado ferido, em que ela tem várias flechadas no seu corpo, ela tem um corpo de veado, mas tem a cara de Frida, mas o chifre do veado. Tem um significado essa obra, na aula ao vivo eu falo para vocês aí para a gente debater. Pode dar uma pesquisada. Aí tem o para conferir, que a gente vai fazer juntos aí, debater as questões, mas pode tentar, pode pesquisar, e a gente vai debater a questão número 1 da Camille Claudel, qual que é o significado da obra dela no livro,
Na atualidade, a fotografia é muito usada, o selfie, né? A gente faz um selfie a todo momento, aqui olhando para o celular, e a gente vai fotografando, mas acaba que essas fotos são perdidas porque a gente acaba não revelando, né? Então, para conferir aí, a gente vai estudar e debater na próxima aula. As questões 3 e 4 também nós vamos fazer, e assim por diante. Então, vamos todos ficar atentos, concluir esse capítulo. Nas próximas aulas, as questões, a 3, a 4, a 5 também vou debater do para conferir, e vocês estarão atentos aí às questões do para conferir. Então, cada questão vem acompanhada aí de um slide. A selfie, aqui tem as questões verdadeiro ou falso, e tem sempre um slide para fundamentar a resposta. Então, eu vou falar com vocês na próxima aula. A última questão é de que maneiras podemos nos comunicar visualmente? De várias maneiras, né? Hoje nós temos um mundo intercomunicante, com muita informação, outdoors, luminares, e livros, então o mundo hoje visual é muito ampliado. Então fiquem aí atentos, até a próxima aula ao vivo, agora às quintas-feiras, tenham sempre a leitura do capítulo, estamos juntos, hasta la vitória, sempre, até lá, tchau, tchau.